Olá pessoal, sou o arquiteto Robson Martins, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da palestra Construindo com Madeira Laminada Colada, onde o arquiteto Luciano de Aguiar, da construtora ITA, ele conta um pouquinho das soluções utilizadas nos projetos que a construtora fez aqui no Brasil. Muito importante, se você é estudante, se você é construtor, se liga só nessas dicas. Processo aí já contratado é a parte de projeto. Eu diria que é onde repousa assim, a maior parte do DNA da ITA são as soluções que a ITA dá em projeto, para somar com o projeto arquitetônico. Então, é observância de pontos de melhoria, de compatibilizações com interfaces. Enquanto a gente faz exclusivamente a estrutura de madeira, a gente sabe que da fundação até o telhado, praticamente todos os elementos da obra vão interagir com essa estrutura. As vedações, as esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas, né, o telhado, o sistema de água pluvial, tudo isso tem uma interação com essa estrutura e existe a forma adequada dessa interação ocorrer, e essa fase de projeto é a fase mais demorada. Então, uma edificação como essa que nós estamos vendo aí, ela pode levar 3 até 4 meses projetando. Em compensação, ela pode ser fabricada em 2 semanas e montada em uma. Então, inverte toda a lógica da construção, a gente dedica, né, a maior parte ao projeto, depois a fabricação que acontece debaixo do nosso galpão, ou seja, pode chover à vontade, e a pior situação, que é a montagem, a gente procura fazer de tudo para que ela aconteça da forma mais rápida e qualificada possível. E a gente aproveita também os modelos 3Ds para fazer arquivos de produção, ou seja, aquela linguagem que a gente falou CNC, de comando numérico computadorizado, ela tem uma ligação direta com esse 3D, ele não é um 3D ilustrativo, então não é só um BIM, mas ele é um 3D executivo que gera arquivos de produção. E ele também, a gente atribui aí o trio CAD Kankai, a gente trabalha não só com a parte de modelagem, de produção, mas também com validação de engenharia. Não é possível fazer simulação com túneis de vento, de deformação, momento cortante, né, a parte de axial. Todos esses elementos são validados por softwares, que a gente também tem dentro da ITA, nessa parte de projeto, pessoal específico para o desenvolvimento do software. E como a gente acaba tendo uma atuação muito específica, né, as pessoas não fazem o projeto voltado para o nosso trabalho. Então a gente precisa também dar um pouco de programação. E daí nasce o sistema construtivo, que é basicamente composto por peças de MLC com encaixes usinados e as conexões metálicas galvanizadas a fogo, todos são de responsabilidade da ITA. O que a ITA faz no final das contas, né, na hora de botar no caminhão, é um grande quebra-cabeça. E existem as possibilidades de projeto paramétrico. Então, o projeto paramétrico, você, às vezes, tem situações como essa daí. Essa é uma instalação dentro do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Então, você tinha aí uma oca que eles queriam criar, mas era uma oca do futuro, não podia ser uma oca do passado. E tinha uma ideia de fazer com que isso fosse uma calota, que ficasse essa grelha nesse formato quase que esférico, né, de um segmento de esfera. E para fazer isso, você tem N encaixes, né? Esse projeto são quase 2.000 peças, onde nenhuma é igual à outra. Mas o parâmetro é igual. Elas vão se encontrar em ângulos abissetris, elas vão ter 3 furos, a conexão é uma conexão tipo dobradiça. Então, uma vez que você tem essa possibilidade de programação, de definir um parâmetro, né, depois você consegue fazer o projeto 2D. Você sai do 3D, vai para o 2D, os parâmetros estão criados, e aí ele produz o desenho de cada peça. Então, parece uma peça super simples, mas para você acertar esse chanfro, esse corte diagonal, para que depois, na hora de montar na posição certa, ela forme uma esfera, né, é só esse conceito paramétrico que você conseguiria fazer. Se a gente fosse fazer isso no modo artesanal, como a gente trabalhava no início da empresa, talvez a gente estivesse fazendo até hoje, né? Porque seria um trabalho muito, muito demorado. E aí está o resultado, né, do material aplicado em loco. Depois do projeto, a gente vai para a nossa fabricação.
A fabricação, basicamente, ela é dividida em duas partes. A gente fabrica a nossa própria madeira laminada colada. Então, a gente faz as emendas de finger, que a gente está vendo ali na foto superior à esquerda. E depois a gente faz o empilhamento das lamelas. E isso é o processo de MLC. Eu separei à direita uma foto de uma viga curva, para vocês entenderem como que ela é colada. É uma prensa de solo, ela se desloca sobre um gabarito 1 para 1. E a partir do momento que você prensa esse material utilizando a flexibilidade natural da madeira, né, ela não volta mais à sua posição normal, porque elas precisariam escorregar umas sobre as outras. E o adesivo estrutural não permite que isso aconteça. Então, uma vez forjado o perfil estrutural, a gente vai para a segunda etapa de produção, que é a usinagem de encaixes e furações, que é feito por um maquinário CNC. Então, essa foto em cima à esquerda é a máquina. Ela é um robô, ela tem um arsenal de carpintaria. Você vai ter nela serra circular, motosserra, fresa de cabo, fresa universal, furadeiras de N bitolas. E ela vai sacando cada uma dessas ferramentas de acordo com o encaixe que foi projetado lá no 3D que a gente falou lá atrás. E o resultado disso é um quebra-cabeça com precisão em milímetro. Então, a obra da ITA é precisa? Ela é porque a gente não tem opção. O maquinário é quem produz as peças em milímetros e a gente também projeta no computador em milímetros. Então, essa é a vantagem de você integrar a modelagem tridimensional com produção CNC. Então, embaixo à esquerda você já tem as peças prontas, elas já estão etiquetadas. A etiqueta diz para qual obra elas vão e qual posição elas ocupam na obra. E a gente já fixa algumas conexões metálicas para reduzir aquele tempo de montagem que a gente falou. Tudo que a gente puder fazer na fábrica é sempre melhor. Processo de acabamento. O material ele vai para um banho com cipermetrina. É um dos motivos pelo qual a gente escolheu o eucalipto e não o pinus. Como o pinus ele é muito vulnerável, ele precisa ser tratado com um produto químico muito forte, que é o CCA óxido, que tem na sua composição cromo, cobre e arsênio. Né? A cipremetrina já é um defensivo agrícola de jardim mais conhecido e com baixa toxicidade. Significa que você deixa um passivo ambiental muito menor. Caso essa edificação daqui a 50, 80 anos precise ser desmontada, o que você vai fazer com a madeira que é tratada com CCA, como o pinus, né? Você não pode queimar porque libera gases tóxicos. Você não pode jogar no meio ambiente porque contamina o meio ambiente. Então tem uma forma de descarte que é muito específica, só que a cultura brasileira não está adaptada a lidar com isso. É o que acontece hoje, por exemplo, com postes de eletrificação rural, que são feitos com madeira tratados com CCA, mourões de curral. Quando eles atingem o final de sua vida útil, eles geralmente vendem esse material para alguém que compra baratíssimo, e as pessoas utilizam isso para quê? Para fazer lenha, né? Para aquecer as pessoas dentro de casa, queimando CCA óxido, ou pior, né? Padaria, pizzaria, enfim. Então é melhor você pensar na cadeia toda e deixar o menor passivo possível para que não tenha esse problema, uma vez que a gente não tem essa cultura de estar atento a esse tipo de material. Depois de aplicar a cipermetrina, a gente aplica uma demão de stem. A marca mais conhecida de stem é o Osmocolor. E a finalidade de aplicação desse stem não é o acabamento final, mas proteger a estrutura da incidência de intempérie durante a montagem. Até que a cobertura seja instalada pela construtora, essa estrutura pode ficar ali 3, 4 meses pegando chuva direto. Então é importante ter uma aplicação de um hidrofugante como o stem para não permitir aquele encharcamento que a gente falou. E por fim ela é embalada e feita a expedição para irmos para a última etapa, que é a montagem.